Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje, por indicação de um de vocês, eu resolvi mostrar 10 livros favoritos. Já vou deixar de antemão avisado que, no caso, são os 10 livros favoritos que eu tenho no momento. Pode ser que mais pra frente essa lista mude, não digo mude no sentido de que eu vou deixar de achar um desses favoritos para achar outro, mas no caso ela pode aumentar. E aí, quando ela aumentar, eu posso fazer um outro vídeo falando de outros livros favoritos. Combinado? Vamos lá. Eu resolvi mostrar os livros na ordem em que eu os li, tá? Pra ficar um pouco mais fácil, sim, eu acho. Pode ser que eu não vou conseguir falar plenamente, digamos assim, sobre as histórias, porque tem alguns livros que eu li já faz algum tempo, mas eu vou tentar falar um pouquinho. Tem alguns que são bem conhecidos de vocês, eu acho. O primeiro é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. Eu acredito que esse livro tenha se tornado favorito pra mim, além de pela história, que é uma boa história, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. E o diferencial desse livro é que ele é narrado pela morte. Então ele conta a história da menina que roubava livros, a Liesel. Ela tá sendo levada para uma nova família por conta da guerra. A mãe dela não vai mais poder ficar com ela. No meio do caminho acontece alguma coisa e assim sucessivamente. Tem filme, eu acredito que muitos de vocês já conheçam a história, ou por já ter lido o livro, porque ele não é tão novinho assim, quanto por já ter assistido ao filme. Então esse é um dos primeiros livros favoritos. Na verdade, ele foi o meu primeiro livro favorito. O próximo, que aí a gente entra num assunto que eu gosto muito e que eu acabo... Acho que eu não comentei muito com vocês sobre isso, mas que é o Renato Russo. Renato Russo, O Filho da Revolução. Esse livro foi organizado pelo Carlos Macedo. Eu acredito que ele seja um jornalista e conta, no começo, um pouco da história do Brasil, na época. Acho que é 1960, né? Que foi na época da ditadura e tal. Que aí o Renato Russo teve que ir do Rio de Janeiro para Brasília. E conta a história dele, na adolescência e na juventude, né? O jovem adulto, quando ele começou a criar a Legião Urbana, a banda, como foi o desenvolvimento. Conta a história toda até o primeiro show deles, no Rio de Janeiro. Depois disso, para a história que continuasse, mas enfim. Como eu sou uma grande fã de Legião Urbana, gosto muito das músicas, gosto do Renato também. Então eu adquiri o livro e li e se tornou um favorito pra mim. O próximo livro é... Eu já falei dele aqui pra vocês. Extraordinário, da R.J. Palácio. Esse livro conta a história do Aug. Aug tem uma deformidade facial. Ele sempre estudou dentro de casa e a história começa quando ele começa a ir pra escola regular, digamos assim. E aí é o desenrolar dele com os amiguinhos, que crianças, quando querem, conseguem ser bem cruéis, digamos assim. Na verdade, elas são ensinadas a isso, né? Eu acho. Enfim, e aí ele sofre preconceito por conta da aparência dele, enfim. O filme tá para ser lançado esse ano, se eu não me engano é em novembro que ele sai. Eu quero muito ver, já vi alguns trailers e o menininho que vai fazer, como eu comentei da outra vez, é o mesmo menino que fez o Jack, do Quarto de Jack. Para quem ainda não leu esse livro, eu indico que vocês leiam antes de assistir o filme, porque esse livro é maravilhoso. O próximo livro que eu tenho como favorito, eu ganhei de aniversário, é O Jardim Secreto, da Kristin Hannah. Esse livro conta uma história familiar, são duas irmãs, elas não têm uma relação muito boa com a mãe nunca se abriu muito com elas sabem que a mãe passou por alguma coisa na juventude dela, né, da mãe no caso, e elas tentam ir atrás disso, tentam conquistar mais a mãe, tentam ficar mais próxima dela de alguma maneira. Eu acho muito boa essa história, tanto que eu tenho muita vontade de ler outros livros da Kristin Hannah. Eu tenho um outro dela, que eu não vou lembrar o nome agora, que é naqueles compilados que tem, não sei qual é a editora, não lembro, mas que são 4 livros num livro só. Enfim, acho que dá pra entender. E eu já vi outros também dela que eu achei interessante, mas eu só tenho esse junto desses 4, que eu pretendo ler brevemente. Ai, droga, balançou.
para de balançar, para de balançar, para de balançar. O próximo livro eu acabei lendo emprestado, mas como eu achei ele muito bom, eu comprei um exemplar pra mim. É A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Foi lançado o 4º livro dessa série, digamos assim. Eu já li os outros 2, tô pensando até em reler, mas esse daqui é simplesmente o melhor, na minha opinião. Eles passam em Barcelona, aí tem um menino que ele é levado pelo pai numa biblioteca, digamos assim, biblioteca dos livros esquecidos. É um lugar enorme, cheio de corredores, e o menino pode escolher um livro, e aí o livro que ele escolhe é um livro que tem poucos exemplares, eu acho que ele é o único, se eu não me engano, que ele foi meio que tirado de circulação pelo próprio autor do livro. E aí o menino lê o livro, acha o livro muito interessante e fica tentando descobrir quem é o autor, porque ele sabe que o autor é de Barcelona. E aí é essa história. E é muito legal. E leiam. O próximo livro, 1984, de George Orwell. Esse livro foi o que inspirou o Big Brother, né? O programa que nós conhecemos mundialmente, digamos assim. Aqui no Brasil já tá no 17º, 18º, sei lá. Enfim, não sei se ano que vem vai ter. É um universo distópico. George Orwell escreveu essa história em 1950, no pós-guerra. Eu acho que foi um pouco antes de 1950 que ele escreveu. E com um mundo distópico, como eu falei, eles são controlados 24 horas por dia por câmeras que estão em todos os lugares, controlam tudo que eles fazem, as câmeras estão até dentro das próprias casas. A televisão é meio que uma câmera, tipo, eles estão olhando pra TV e ao mesmo tempo a TV tá filmando eles e eles não podem fazer nada que seja considerado ilegal, porque senão eles vão ser presos e podem ser punidos, enfim. Eles não consideram amor como uma coisa boa, as pessoas só se envolvem pra reproduzir, não pelo sentimento. E até as próprias crianças ficam contra os seus pais, é uma coisa, tipo, muito surreal. Enfim, mas eu acho muito boa a história. O personagem principal, ele tem um pouco de consciência disso. E outra coisa que é bem legal é a linguagem. Eles mudaram muito as palavras, porque a pessoa que governa, né, que é o irmão, né, o Big Brother, ele acha que as palavras são o que fazem a gente pensar. Então, quanto menos palavras existir, menos as pessoas vão pensar com a própria cabeça. Eles acabam pensando pelo que eles são induzidos a pensar. Deu pra entender? Eu espero que sim. Esse livro é muito bom, eu indico pra todo mundo. O outro livro do George Orwell, que também é conhecido, que é A Revolução dos Bichos, também é muito bom. Mas eu não sei, eu acho que eu prefiro esse. O próximo livro eu também já comentei com vocês. É O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro conta a história da Sound. O livro é contado pelo olhar da Sound, ela que conta a história pra gente. No início da história ela tem 6 anos, é a vida dela, ela, o irmão, o pai e a empregada, que eles têm um afeto muito grande, porque foi meio que criou eles, a mãe deles faleceram quando eles eram bem novinhos. A história em si é a vida toda deles, né, dela com a família. E em um determinado momento, o pai dela, o Atticus, ele é advogado e ele se vê defendendo um negro que foi acusado de estrupar uma menina. E é bem legal. E assim, é engraçado porque, como ela é novinha, nisso já se passou alguns anos, mas ela ainda é novinha, a gente fica pensando, porque ela não tem noção do que tá acontecendo. E ela começa a falar as coisas e a gente fica... Não é assim, é assado. E ela não sabe em que pé que tá a coisa, ela não sabe o que aquilo pode causar. É muito legal. Tem um filme que eu não assisti. Eu pretendo assistir? Pretendo, mas eu ainda não vi. O próximo é A Resposta, da Caitlin Stockler. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Esse livro foi o que inspirou o filme Histórias Cruzadas, que ficou com o nome de Histórias Cruzadas aqui no Brasil. Esse filme eu assisti, é muito bom também, mas eu prefiro o livro. Ele conta a história de várias mulheres, algumas mulheres negras, aí tem uma moça branca que ela quer escrever um livro sobre as mulheres negras. E aí ela
vai tentando, só que as empregadas ficam naquela de, tipo, eu não posso falar, porque se eu falar, minha patroa descobrir, eu posso ser... Se eu fizer alguma coisa que desagrade, eu posso ser demitida. Aí também tem um núcleo, que eu não lembro o nome da menina agora, mas que é uma moça que cuida de uma menininha, e a menininha gosta muito dela, porque a mãe dela não dá amor pra ela, digamos assim, não cuida nada dessa menina. Mas é muito bom, leio. O próximo livro eu não tô com ele em mãos, porque ele está com a minha amiga Amanda. Eu já comentei que eu achei ele como um dos meus favoritos, que é Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu acho que a Amanda vai colocar foto em algum lugar aqui, pra vocês verem qual é a capa. É um livro de poemas, textos breves, enfim. Mas ele é muito bom. Ele é dividido em 4 partes. Eu não vou lembrar a dor, o amor, a cura, acho que é a erupção, não lembro. Mas é muito bom. É muito rápido de ler. Aquela menina escreve como ninguém. E se eu pudesse, eu pegaria várias frases daquele livro e saía distribuindo pela rua pro povo. O último livro, como eu falei no início do vídeo, não lembro. Eu vou mostrar 10 livros favoritos. Então o último eu li recentemente, eu li agora em setembro e é muito bom. É O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro foi muito falado no Booktube quando foi lançado, acho que em 2015, se eu não me engano, ou foi 2016. Eu sempre fiquei querendo lê-lo, eu comprei ele ano passado e fiquei enrolando pra ler até agora. Por quê? Não sei por quê, mas eu li. Eu li e ele é muito bom. Conta a história de uma menina que o irmão se suicidou, deixando somente um post-it escrito: desculpa, mãe, mas eu estava muito vazio. Esse post-it. Opa! Isso. Deu pra ver? Acho que deu. A mãe deles acaba não reagindo muito bem. Ela começa a beber, começa a falar que a vida dela acabou, e isso e aquilo, e isso acaba afetando a menina também. A menina não tá lidando muito bem com isso, ela frequenta um psicólogo, ela começa a escrever num livro, que é basicamente esse livro, digamos assim. E eu achei bem legal mesmo, bem legal. Ah, eu sujei o livro. Parabéns, Tawane. Muito bom mesmo. A Amanda falou que quer ler, eu acho que eu vou emprestar pra ela. Esses foram os livros que eu mostrei pra vocês como os 10 livros favoritos da minha vida no momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram, gostaram ou não gostaram, se um desses livros são um dos livros favoritos de vocês, deixem aqui embaixo nos comentários. Vamos ter uma conversinha básica sobre isso. Se inscrevam no canal, avaliem o vídeo clicando em curtir, me siga nas redes sociais. Nós nos vemos numa próxima. Tchau!